Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani e junto com o Carlos Lopes, que está voltando de férias, vamos bater um papo sobre cenários econômicos. Bom, esse não é um tema frequente. Para a gente mudar cenário, a gente tem antes que colecionar informações, checar as hipóteses, ver o que está acontecendo no mundo de maneira mais ampla. A gente tem usado simbolicamente as divulgações trimestrais de PIB do IBGE como momento para fazer esse exercício, para fazer uma avaliação do que a gente está vendo em relação ao que a gente imaginou que ia acontecer. Como o PIB vai ser divulgado agora, é um momento oportuno para a gente repensar os cenários. Bom, e o que a gente tem visto nesse início de ano? A primeira coisa que chama a atenção é um certo otimismo global. Existe a leitura de que a inflação no mundo foi controlada com pouco custo econômico. Por que a inflação teria sido controlada? Porque aqueles choques de oferta que marcaram a inflação em 2021, choques de preços agrícolas e preços de energia, alimentos e combustíveis subindo, eles estão sendo superados. De fato, quando a gente olha a cesta de commodities, a gente vê uma trajetória de queda, portanto existe claramente um alívio na inflação global. E quando a gente olha os indicadores econômicos de atividade, da mesma forma, a gente vê que a economia vai muito bem. A taxa de desemprego está operando seus níveis mais baixos na série histórica na Europa, nos Estados Unidos, o crescimento econômico mundial vai bem, em parte porque a China saiu daqueles confinamentos em 2022 e vem retomando o crescimento econômico. Portanto, existe uma leitura de que o mundo vai bem com a inflação em queda. Melhor impossível. Aqui no Brasil também existiu aquela preocupação de início de ano com uma expansão forte dos gastos públicos e preocupações com dívida do governo. Mas o que a gente viu nos primeiros meses do ano também foi uma preocupação da parte do governo de tentar controlar as contas públicas buscando receita. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas pelo menos é um sinal de que o governo quer manter o equilíbrio macroeconômico do país. Quando a gente vê esse ambiente global e local, a gente percebe muito otimismo em algumas variáveis, todo mundo revisando para cima as projeções de PIB, a taxa de câmbio apreciando, operando aí mais próxima de R$5, inflação em queda, muita gente já antecipando uma queda de juros pelo Banco Central, portanto um ambiente bastante positivo. Mas será que é essa história do ano? O que a gente talvez possa mudar ou não em termos de projeções econômicas? Quem vai dar esse recado pra gente é o Carlos. E aí, Carlão? Padrão, o tema central nessa primeira metade do ano foram os juros, né? Todo mundo olha para a taxa de juros, sabe que ela está muito alta, né? 13,75. É um patamar que freia a economia, piora as condições de crédito, né? Encarece o crédito, tem de fato tido aí seus efeitos sobre a atividade econômica, mas até agora não foi possível cortar a taxa de juros em função tanto da inflação acumulada até aqui, né, que é acima da meta, quanto as perspectivas de inflação, que também continuam acima da meta, não só para esse ano, mas para o próximo e mais adiante também. Então, toda essa preocupação com o cenário inflacionário ainda manteve até agora os juros muito elevados. Mas daqui para frente, a gente está entrando no momento em que a inflação, de fato, parece estar cedendo numa velocidade um pouco maior, ainda não parece garantir a meta nem esse ano, nem no ano que vem, mas tem dado sinais positivos nesse sentido. O restante do mundo tem mostrado que a gente consegue conviver com um crescimento, ainda que com um juro maior, né, para combater essa inflação. Então, lá de fora, a gente não tem grandes tensões para piorar muito o quadro aqui dentro, né, para pressionar o dólar e voltar a trazer uma inflação muito alta. Então, o que a gente vê pela frente é uma inflação desacelerando, né, que agora ela até ganha um pouquinho de força em função da volta aí dos impostos sobre combustíveis, mas no geral, uma inflação núcleo ali é uma inflação que vai desacelerando nessa segunda metade do ano e ao longo do ano que vem. E com essa perspectiva, né, uma atividade num ritmo relativamente fraco, né, embora não uma recessão nem nada parecido, mas num ritmo relativamente fraco. E uma inflação desacelerando gradualmente, mas agora com um pouco mais de confiança, é o momento em que se ganha mais confiança até nesse processo de corte de juros, e é isso que deve acontecer aí ao longo dos próximos meses. A gente imagina que a taxa de juros pode começar a ser cortada a partir de agosto, e é esse o caso. Mas para o ano, apesar, né, da taxa de juros ainda muito alta, a gente tem sido surpreendido com o crescimento econômico. Então, nossas previsões de crescimento hoje em 1,3, elas devem ser revisadas para cima, né? A gente deve ter um crescimento melhor, até impulsionado aí pelo esse início do ano muito forte
na agricultura e uma inflação também possivelmente para o ano mais baixa, em vez de ser mais perto de 6%, uma inflação mais próxima de 5%. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.